Fala galera, tranquilo? Como que vocês estão? Tudo certinho aí em casa? Bem, olha só, meu nome é Renan Rangel, né? Vocês já estão cansados de saber. Professor de Ciências do Colégio Agostinho Porto. E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo desse ano que está sendo bem complicado, né? Olha só, eu quero que você, sétimo ano, abra aí na página 186. Página 186, nós vamos estar no capítulo 7, tá? Bem, esse capítulo, ele vai estar falando aí um pouco, ele vai começar, na verdade, né? Falando de um pouquinho da história do fogo. Como assim, professor? Por quê? Galera, esse conteúdo, ele vai abordar muito bem os combustíveis. Ele vai abordar aqui também as fontes, né, renováveis e não renováveis, para que nós possamos ter energia, para que nós possamos ter combustão, tá? Então, são certos conceitos que parecem ser bem simples, mas que às vezes pode confundir muita gente. No entanto, nesse vídeo eu vou fazer com que essa situação fique fácil para vocês, tá? Galera, olha só. Imagina o seguinte, imagina se nós não tivéssemos, nossos ancestrais não tivessem descoberto o fogo. Imagina que complicado seria. Seria bem difícil, né? Seria bem difícil. O fogo, ele foi muito importante para nós. Muito importante para nós, né? Para e pensa. Se não existisse fogo, a gente não ia saber como cozinhar os alimentos. Logo, toda a nossa estrutura óssea, principalmente da mandíbula, ia ser totalmente diferente da que é hoje. Tranquilo? Beleza? O fogo, ele foi importante para explorar outros locais. O fogo, ele foi importante tanto para a nossa sobrevivência, para nós podermos nos defender, no caso nós, os nossos ancestrais, tá? Nós podermos nos defender de animais perigosos. Então ele foi importante? Demais. Mas eu não quero entrar muito nessa situação. Eu quero te falar do processo do fogo. Como assim, professor? Então, o que é necessário para que tenha fogo? É necessário ter combustível e ter comburente. Que é, para ter fogo, né? No caso aqui, a nossa situação é o exemplo que o seu livro aborda. Para nós termos fogo, é necessário ter combustível e comburente. Como assim, professor? Gente, combustível é qualquer substância que vai reagir com um comburente. Não entendi nada. Vou te botar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui esse palito de fósforo, né, esse palito e essa caixinha de fósforo aqui. A partir do momento que eu faço isso aqui, ó, eita, o que aconteceu? Então, eu fiz com que esse palito entrasse em combustão. O palito está sendo queimado. O palito é o combustível. E o comburente? Bem, para o fogo se manter aqui, ele está tendo que queimar oxigênio, né? Então, o oxigênio seria a substância que manteria esse fogo aceso. Logo, ele é o comburente. Entendeu, gente? Todo esse processo nós chamamos de combustão. Então, a combustão é a reação química entre o combustível e o comburente. Legal? De novo, tá? Combustão é a reação química entre o combustível e o comburente. Quando acontece essa reação química, nós temos ali a liberação de energia, né, em forma de calor e também luz, que foi esse exemplo que eu acabei de te mostrar aqui. Nós tivemos luz e, consequentemente, né, calor por conta do fogo. Esse calor é energia, tá? Então, toda essa situação, nós temos aqui o que chamamos de reação química. Tranquilo? Dificuldades? Não, né? Zero. Então, o seu livro ele vai abordar isso muito bem, principalmente na primeira página, que é a 186. Tudo bem? Principalmente a 186. Gente, me desculpa, mas o vizinho aqui está fazendo obra, então ignora se você ouvir alguns barulhinhos aí desconfortantes, tá? Eu quero agora que você abra na página 187. A página 187
ela vai estar falando aí de fontes de energia, né? Ou seja, fontes renováveis e não renováveis. Como assim? É o nosso combustível. Lembra o combustível? É o que entra em contato com o comburente? Então, a gente precisa de combustível para poder viver, né? Essas fontes, elas podem ser renováveis e não renováveis. Elas podem ser limpas ou sujas. O que seria isso? Bem, nós chamamos de fontes renováveis, olha o nome, renovável, aquelas fontes que praticamente nunca vão se acabar, pode-se colocar assim. Vou te mostrar um exemplo aqui, vou te falar um exemplo, que é a usina hidrelétrica. Para que a usina hidrelétrica possa funcionar, nós temos que ter uma queda e água, bastante quantidade de água, né? O passar da água, né, por conta da queda, faz girar a turbina. Quando essa turbina gira, nós temos a produção de energia. Para e pensa, a gente pode reutilizar essa água que passou? Pode, né? Pode continuar sendo utilizada. Ela vai seguir rio adentro. Então, ela é renovável porque a gente ainda consegue reutilizar ela, tanto para a natureza quanto para benefício próprio. Tranquilo? Isso seria fontes renováveis. Uma fonte que praticamente não se acaba e que, importante, não polui, tá? Ou polui muito pouco, tudo bem? Não polui ou polui muito pouco. Vou te colocar mais um exemplo. Energia solar. Horas, o sol ele tá lá, dando energia para nós e para as plantinhas, lembra disso? Lembra? Então, o sol ele vai continuar brilhando, vai continuar emitindo calor, luz. E aí nós temos o que chamamos de aquelas telhas refletoras, já viram isso, né? Já viram isso? Então, essas telhas elas têm a capacidade de absorver esse calor emitido pelo sol e transformar esse calor em energia. Logo, é uma energia renovável, é uma fonte renovável, porque não vai poluir, concorda? Vai poluir em quê? Em nada. A gente só vai pegar a energia para nós, para nossa utilização, para a sociedade. Legal? Tudo bem. Um outro exemplo é a energia eólica. Já ouviram falar da energia eólica? Pelo vento, nós temos aqueles redemoinhos, né, gigantões, com aquelas pás assim abertas. Quando você tem forte ventania, o que acontece com aquelas pás? Elas giram. E o girar da turbina delas produz energia. É um tipo de fonte renovável. Tranquilo, gente? Dificuldades nenhuma, né? Tá, mas professor, e as não renováveis? Bem, as não renováveis são aquelas que nós utilizamos apenas uma vez, né? Pode-se dizer assim, a gente utiliza ela em um curto período e não vai ter mais como reutilizá-la. Um exemplo é o petróleo, né? O petróleo, você utilizou ele, acabou. O carvão mineral, você utilizou ele para queima, já era, não tem mais como você reutilizar ele. O gás natural, né? Ou seja, são fontes não renováveis, são fontes limitantes, tá? São fontes limitadas, a gente não vai conseguir ter para a vida toda. Gente, vamos fazer uma observação aqui, que tudo um dia vai acabar, né? Mas aqui nós colocamos essa situação para que fique mais fácil o entendimento de renovável e não renovável. Tá legal? Tudo bem? Então, não renovável é aquela fonte limitante, aquela fonte limitada. O petróleo um dia vai acabar. Ele já está acabando, tá? E aí nós temos que buscar outras alternativas. Tudo bem, gente? Dificuldades? Não, né? Sem contar que a fonte não renovável, ela tem um alto poder de poluição, cara. Lembra do aquecimento global? Quando eu te falei de aquecimento global, eu te dei exemplo de dois gases aí bem importantes, que são o CO2, né, o gás carbônico, e o CH4, o metano. Poxa, o efeito estufa, ele é natural, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Ele sempre teve e sempre vai ter. Agora, o grau, o aumento desse efeito vai causar o que chamamos de aquecimento global, por conta desses gases que são liberados.
Tranquilo, gente? Dificuldades não, né? Zero. Bem, só causa aquecimento global, professor? Não. A chuva ácida também é um problema de poluição atmosférica, né? Ou seja, tudo que vai estar relacionado com esses impactos, nós chamamos aí de fontes não renováveis. São fontes de alto poder de poluição, com alto poder de poluição. Tranquilo, gente? Beleza? Uma experiênciazinha que eu queria fazer com vocês aqui é o seguinte. Imagina que eu tenha aqui, ó. Ih, vai apagar. Aula ao vivo, aula ao vivo. Imagina que eu tenho aqui, ó, o fósforo, tudo bem? Eita, o combustível, o combustível. Agora eu vou acender essa vela aqui. Olha só. Se essa vela está acesa, graças ao oxigênio que está aqui, né? O oxigênio é o comburente, não é o comburente? É o comburente. Se eu limitar esse comburente, essa vela ela vai se apagar. Ela não vai mais entrar em combustão, porque só vai ter o combustível, que no caso é aqui, né? É o pavio e a cera. Agora, o comburente ele vai ser limitado, logo essa vela vai se apagar. Quer ver? Vou botar esse copo em cima dessa vela. Consequentemente, vai diminuir a taxa de oxigênio, a taxa de comburente. E olha só. Ô, louco. Se apagou. Por que se apagou? Professor, isso é magia? Não, gente, isso não é magia. Você pode fazer isso em casa, ao lado dos seus pais, tá? Por favor, do ladinho dos seus pais. Não vai inventar de fazer isso sozinho. Isso é um grande exemplo do comecinho da nossa aula, que eu te falei, de combustível e de comburente. Tá legal? Tudo bem? Bem, o seu livro, ele também aborda um conceito chamado de matriz energética. O que seria a matriz energética? Matriz energética é um conjunto de fontes em que um país, um estado, o mundo vai ter. Então vamos botar um exemplo aqui como o Brasil. O Brasil tem uma grande matriz energética. Por quê? Ele tem várias usinas hidrelétricas, né? Ele tem usinas termoelétricas, ele tem usina nuclear. Tranquilo, gente? E o seu livro ele vai abordar isso. Por exemplo, a usina nuclear, a energia nuclear, ela é uma fonte não renovável. Por que é uma fonte não renovável? Bem, ela vai acontecer através do rompimento do núcleo de uma substânciazinha chamada urânio. É altamente radioativo. Altamente radioativo. Produz muita energia com pouco urânio, mas é muito perigoso. Se você não descartar esse urânio adequadamente, o que acontece? Você tem radiação indo para a natureza, radiação indo para o ambiente. E aí você pode ter problemas de mutação, pode ter complicações na saúde, porque você está entrando em contato com o ambiente, com uma substância tóxica. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bem, o seu livro ele vai estar falando de todas essas situações, tá? Esse capítulo 7, ele vai até a página 190, então é importante você dar uma lidazinha, tá? E por favor, não deixem de fazer exercícios, tudo bem? Nós temos aí a página 190 e a página 191. Façam os exercícios, bons estudos e boa aula. Tamo junto, valeu!